Sejam bem-vindos ao Mundo em Curiosidades. Você já imaginou que sob as profundezas de oceanos e lagos estão escondidas cidades inteiras, repletas de história e mistério? Elas já foram metrópoles vibrantes, cheias de vida, mas por diversos motivos, acabaram submersas, transformando-se em monumentos esquecidos pela humanidade. No vídeo de hoje, vamos explorar 8 cidades reais que desapareceram no fundo do mar. Se ajeita, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos, lembrando que aqui são vídeos todos os dias que alimenta sua curiosidade diária. 1. Port Royal, Jamaica. Port Royal foi uma das cidades mais notórias do Caribe durante o século XVII. Fundada pelos espanhóis em 1518, foi conquistada pelos britânicos em 1655, e logo se transformou no principal centro comercial e pirata do Mar do Caribe. Conhecida como a cidade mais maligna do mundo, Port Royal era o lar de piratas famosos, como Henry Morgan, e de inúmeros corsários que saqueavam navios espanhóis e franceses. A cidade era tão próspera quanto perigosa, com suas ruas lotadas de tavernas, casas de jogo e bordéis. O ponto alto da sua história foi também a sua ruína. Em 7 de junho de 1692, Port Royal foi atingida por um dos maiores terremotos da história caribenha. O evento foi tão devastador que a cidade afundou quase instantaneamente, enquanto ondas gigantes invadiam as ruas, afogando milhares de pessoas. Aproximadamente 2/3 da cidade foram engolidos pelo mar. Testemunhas oculares relataram que o chão parecia se liquefazer, engolindo edifícios inteiros. O desastre foi interpretado como um castigo divino pelos excessos e pecados que dominavam a cidade. Atualmente, Port Royal é um sítio arqueológico submerso de importância histórica. Mergulhadores descobriram ruas inteiras e objetos do cotidiano preservados nas águas calmas da Baía de Kingston. A falta de oxigênio nas profundezas ajudou a manter a cidade em um estado quase perfeito, permitindo que arqueólogos descubram artefatos intactos, como louças, garrafas de rum e até restos humanos, todos congelados no tempo. Port Royal é uma janela submersa para o passado, que nos lembra como a natureza pode reescrever a história de uma cidade. 2. Cidade dos Leões, China. Xicheng, também conhecida como Cidade dos Leões, é uma cidade submersa que repousa no fundo do lago Qiandao, na província de Zhejiang, na China. A cidade foi construída no período da dinastia Han Oriental, 2500 d.C., tornando-se um próspero centro de comércio e administração regional. Localizada aos pés da montanha Wuxi, que significa 5 leões, Xicheng era cercada por um cenário natural deslumbrante, com montanhas, rios e florestas. No entanto, em 1959, a cidade foi submersa deliberadamente pelo governo chinês como parte de um projeto para a construção de uma usina hidrelétrica. O projeto criou o Lago Qiandao, também chamado de Lago das Mil Ilhas, que inundou a cidade de Xicheng, transformando-a em um reino subaquático. Curiosamente, a cidade permaneceu quase completamente preservada devido às condições do fundo do lago. Mergulhadores que exploram Xicheng se deparam com uma cidade incrivelmente bem conservada. As muralhas, os templos e as casas de pedra ainda estão de pé, assim como suas elaboradas esculturas de dragões e leões. Os portões de pedra que outrora protegiam a cidade continuam impressionantes, e alguns arcos ornamentados ainda apresentam inscrições gravadas. É quase como se a cidade tivesse sido congelada no tempo, guardando seus segredos nas águas tranquilas do lago. A Cidade dos Leões é uma joia submersa, oferecendo uma rara oportunidade de vislumbrar a vida de uma cidade milenar. 3. Petrolândia, Brasil. No sertão de Pernambuco, à margem do famoso Rio São Francisco, encontra-se o que sobrou da cidade submersa de Petrolândia. Esta cidade era um centro agrícola promissor no Brasil, fundada em 1875. Durante mais de um século, Petrolândia prosperou com a produção de algodão, milho e outras culturas. O Rio São Francisco oferecia fertilidade às terras e alimentava a economia local, e a cidade era lar de várias famílias dedicadas ao campo e à pesca. Contudo, nos anos 1980, com o planejamento da usina hidrelétrica de Itaparica, Petrolândia foi condenada. As autoridades decidiram que a cidade seria sacrificada para a construção do reservatório que alimentaria a usina, submergindo a maior parte do município sob as águas.
Seus habitantes foram realocados para uma nova cidade, construída nas proximidades, mas parte da memória e da história de Petrolândia permanece sob as águas do Rio São Francisco. Hoje, a antiga cidade repousa submersa, mas não esquecida. A estrutura da icônica Igreja do Sagrado Coração de Jesus ainda é visível, com suas torres emergindo das águas, criando uma cena ao mesmo tempo serena e melancólica. Durante períodos de seca, outros vestígios da cidade submersa voltam à superfície, revelando ruas, casas e até cemitérios antigos. A história de Petrolândia é um exemplo da transformação forçada, onde o progresso moderno devorou uma comunidade histórica, deixando para trás apenas memórias submersas. 4. Cidade perdida, Cuba. Em 2001, uma descoberta chocante foi feita nas profundezas das águas ocidentais de Cuba, perto da península de Guanacabibes. Pesquisadores canadenses, usando tecnologia de sonar para mapear o fundo do mar, encontraram o que parecia ser uma cidade submersa. Estruturas enormes, com formas geométricas simétricas, pareciam estar organizadas de maneira similar às pirâmides ou monumentos de pedra. As teorias sobre o local são vastas. Alguns arqueólogos acreditam que essa cidade pode pertencer a uma civilização antiga e desconhecida, que se perdeu nas águas após uma catástrofe geológica ou mesmo um tsunami. Outros especulam que essas ruínas podem estar conectadas às lendas da Atlântida, uma civilização avançada que teria desaparecido misteriosamente. Até hoje, as ruínas submersas de Cuba são um mistério. As estruturas estão a mais de 600 metros de profundidade, o que torna sua exploração extremamente difícil. No entanto, imagens de sonar mostram plataformas e blocos de pedra alinhados, sugerindo que as ruínas poderiam ser parte de uma civilização antiga e avançada, cuja identidade ainda está para ser revelada. Seja uma cidade perdida da era pré-colombiana ou uma civilização completamente desconhecida, a cidade perdida de Cuba continua a intrigar arqueólogos e mergulhadores. 5. Yonaguni, Japão. A formação submersa de Yonaguni é talvez um dos enigmas arqueológicos mais intrigantes do Japão. Localizada ao largo da costa da ilha de Yonaguni, no arquipélago de Okinawa, essa estrutura colossal foi descoberta em 1987 por um mergulhador que se deparou com o que parecia ser uma pirâmide submersa com degraus enormes e plataformas niveladas. As formações lembram ruínas feitas pelo homem, mas sua origem ainda gera intenso debate. Muitos acreditam que as estruturas de Yonaguni são, de fato, uma cidade antiga submersa que data de mais de 10.000 anos. Algumas teorias sugerem que o local foi engolido pelo mar durante a última era glacial, quando o nível do mar era muito mais baixo. As características da formação, incluindo o que parecem ser escadarias, ruas e até esculturas, sugerem que uma civilização avançada esculpiu essas estruturas antes que um cataclismo as submergisse. Outros pesquisadores afirmam que as formações são o resultado de processos geológicos naturais, onde o movimento das placas tectônicas e a erosão deram origem às formas retilíneas que se assemelham a construções humanas. Independentemente da sua origem, o monumento de Yonaguni continua a atrair mergulhadores e arqueólogos, sendo um dos sítios subaquáticos mais polêmicos e estudados do mundo. Comenta se conhecia esses mistérios submersos, e não se esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal, vídeos todos os dias para você que ama curiosidades. 6. Safeting, Holanda. A cidade de Safeting, localizada na província de Zeeland, Holanda, era uma próspera comunidade durante a Idade Média. Situada numa região fértil e pantanosa, Safeting era conhecida por suas fazendas produtivas e seu comércio florescente. Contudo, no final do século XVI, a cidade foi engolida pelo mar após uma série de inundações devastadoras. Em 1584, a combinação de tempestades intensas e a destruição de diques durante um conflito militar causou uma enchente catastrófica, que resultou na submersão de toda a cidade. O que restou de Safeting foi transformado em uma área de marismas, conhecida hoje como Everdronken Land van Safeting, a terra afogada de Safeting. Durante marés baixas, ainda é possível ver vestígios da cidade e ruínas de antigas construções. Além de suas ruínas físicas, a história de Safeting é envolta em lendas. Uma das mais conhecidas é a do sino submerso. Disse que, em noites de tempestade, é possível ouvir o sino da igreja de Safeting ecoando das profundezas do mar.
Outra lenda fala sobre uma maldição que teria sido lançada sobre a cidade, levando à sua destruição como punição pelos pecados e pela ganância de seus habitantes. Essas histórias, misturadas à realidade trágica da cidade afundada, fazem de Safety um local que não só intriga arqueólogos e historiadores, mas também captura a imaginação dos habitantes da região. Hoje, a área onde Safety existia é uma reserva natural protegida, um imenso pântano onde poucas partes da antiga cidade ainda são visíveis. Com o tempo, o mar e a lama engoliram quase todos os vestígios da outrora próspera cidade, restando apenas memórias e fragmentos que nos recordam de sua existência. Safety permanece como um testemunho do poder implacável da natureza e de como ela pode, em um único evento catastrófico, apagar uma civilização da superfície da Terra. 7. Alexandria, Egito. Alexandria foi uma das maiores e mais importantes cidades da antiguidade. Fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., a cidade rapidamente se tornou um centro de cultura, ciência e poder no mundo helenístico. Alexandria abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, que continha milhares de pergaminhos, e o Farol de Alexandria, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade floresceu por séculos, sendo um importante centro de aprendizado e comércio. No entanto, ao longo dos séculos, Alexandria enfrentou inúmeros desastres naturais, incluindo terremotos devastadores e tsunamis, que destruíram parte significativa da cidade. Grande parte da costa de Alexandria, incluindo áreas onde se acreditava estar o Palácio Real de Cleópatra, afundou no mar. Os terremotos do século IV d.C. são frequentemente apontados como o principal fator para a submersão de partes da cidade. Hoje, mergulhadores e arqueólogos subaquáticos têm explorado as ruínas submersas de Alexandria, desenterrando fragmentos do passado glorioso da cidade. Estátuas colossais, colunas e blocos de pedra que um dia formaram templos e palácios são encontrados sob as águas do Mediterrâneo. Uma das descobertas mais notáveis é o que se acredita ser o local do Palácio de Cleópatra, submerso há séculos. As ruínas contêm vestígios de colunas e estátuas que adornavam o palácio e templos. Além de sua importância histórica, Alexandria também está envolta em uma aura de mistério, pois muitas áreas ainda não foram completamente exploradas. A cidade submersa de Alexandria oferece uma fascinante janela para o mundo antigo, permitindo que os estudiosos revejam parte de uma das civilizações mais influentes da história humana. Hoje, a cidade moderna de Alexandria próspera à beira-mar, mas sob suas águas repousa um vasto tesouro de história submersa, esperando para ser revelado por futuras gerações de arqueólogos. 8. Civilização Tiwanaku, Lago Titicaca. A antiga civilização Tiwanaku floresceu nas terras altas dos Andes, perto do Lago Titicaca, entre os atuais territórios da Bolívia e do Peru. Este foi um dos impérios mais poderosos da América do Sul pré-colombiana, com uma sociedade avançada que construía templos monumentais, sistemas de irrigação elaborados e cidades complexas. Embora grande parte da cidade de Tiwanaku esteja em terra firme, as águas do Lago Titicaca abrigam ruínas que sugerem que uma parte dessa civilização está submersa. Pesquisas arqueológicas no Lago Titicaca revelaram a presença de estruturas feitas pelo homem debaixo d'água, incluindo templos, estradas e plataformas cerimoniais. A descoberta mais significativa foi a de um templo submerso a cerca de 20 metros de profundidade, o que sugere que o nível do lago subiu ao longo dos séculos, inundando parte da cidade. Este templo submerso, com mais de 1000 anos de idade, foi provavelmente dedicado aos deuses aquáticos da civilização Tiwanaku, que acreditavam que o Lago Titicaca era sagrado e o berço da criação. O Lago Titicaca também é envolto em lendas locais. Os povos andinos acreditam que o lago foi o local onde os deuses criaram o Sol e a Lua, dando origem ao Império Inca. Mitos afirmam que o primeiro Inca, Manco Cápac, emergiu das águas do Titicaca. Esses contos, misturados com as descobertas arqueológicas submersas, aumentam o mistério e o fascínio em torno dessa antiga civilização. A civilização Tiwanaku desapareceu por razões ainda não completamente compreendidas, mas as evidências de suas construções e cultura permanecem, tanto nas ruínas terrestres quanto nas submersas. O Lago Titicaca, com sua beleza serena e suas águas azuis profundas, guarda segredos que talvez nunca sejam totalmente desvendados. Para os arqueólogos, o local continua a ser um enigma,
E para os povos da região, ele é um local de profunda espiritualidade e significado histórico. Essas 8 cidades submersas revelam muito mais do que apenas estruturas antigas. Elas contam histórias de poderosas civilizações, de cidades prósperas que, por desastres naturais ou intervenções humanas, foram engolidas pelas águas. Ao mesmo tempo em que nos mostram o poder da natureza, essas cidades também nos lembram da resiliência da história, preservada nas profundezas. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos. São vídeos todos os dias para alimentar sua dose diária de curiosidade. Até a próxima!